9. 16 do 9? Não tem de hoje? Eu coloco agora. O de hoje não tá ainda, não. Tá, mas eu coloco agora, então. Tá bom? Tá bom. Obrigada, professor. Fala para ela que foi a partir de segunda-feira, todos os relatórios. Edivaldo, desculpa. Os relatórios vai ser na próxima segunda. Os relatórios vai ser na secretaria na próxima segunda-feira. Isso. Então, oi, filho. Daqui a pouco. O papai vai dar aula e já vai. Tchau. Oi? Pai? Oi. Minha bronquite atacou. Tá, deixa eu chegar em casa e eu vou ver. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Aqui pelo celular. Dá pra ver. Sim. Tá. Então, deixa só ela pegar. Hoje nós vamos falar o nosso tema, urgências e urgências clínicas. Quando a gente chega lá no pronto-socorro, as urgências clínicas, né? Que a gente acaba visualizando. Então, só para vocês conhecerem, essas urgências clínicas, a gente acaba tendo aí algum tipo de urgências clínicas. E essa é a importância da gente conhecer as urgências clínicas, ok? Quando a gente fala dessas urgências clínicas, nós vamos falar aí do primeiro passo, que é a cistite. Tá? Ou assiste, né? Que a gente acaba visualizando como... Só um minutinho que os alunos estão saindo da sala, estão fazendo uma baguncinha. Espera aí, só um minutinho. Ai, demora, como isso está lento hoje. Não está respondendo nada hoje nessa casa. Que ótimo. Então, quando a gente pensa aí nessas emergências depois, nós pegamos aí a parte que é assiste, né? E aí a gente acaba visualizando tudo isso que acontece. Muitos pacientes chegam com problema abdominal, tá? E aí um desconforto, um peso. Só um minutinho que ele está abrindo agora. Eu não pedi de câncer. Obrigado. Era só um minutinho. Meu Deus do céu.
Hoje nada funciona nessa casa. Professor, fica calmo, vai dar tudo certo. Pode tacar ele longe hoje. Sabe quando você quer nada funciona? Uhum. E olha que eu preparei ela bem antes. A gente sabe o que é a internet, professor, fica tranquilo. Obrigado, vocês são uns anjos. Aí você fica clicando aqui e aqui. O senhor quer que deixe no mudo o nosso celular, professor? Depois que a gente começar a aula, sim. Agora não. Tá bom, Agora deixa. Aí pelo menos você, escutando vocês, eu não passo raiva. tá bom. Se acalme. Respira. Para o SAMU não vir me buscar, né? Eu vou ir te socorrer. Olha quantos que eu abri. Será que não é por isso, professor? Tá pesando um pouco? Não, mas a gente faz aqui, ó. Deixa ele pensar para não ficar clicando várias vezes e ele ter um processo de raiva comigo. E eu tacar ele na parede. Escola, essa boa tarde, daí ele. Já tô indo, 2 minutos. Se você quiser, já pode estar indo, porque eu vou de ônibus. Tchau. Ele vai. Ele vai aí, tá? Eu tô falando já. Vou pegar meu suporte aqui, aí a gente já vai. Uhum. Então, como a gente estava falando, né? O assiste. Eu vou tentar mandar aqui para vocês no Zap, já mando já. Tá bom. Então, quando a gente fala do assiste. Olha só um minutinho. Acho que vai agora. Acho que ele vai aqui de pouquinho. O assiste é um acúmulo de líquido anormal na cavidade do abdômen, causando um desconforto e dificuldade para respirar. Tá? Quando a gente fala aí, o microfone agora pode ligar.
e uma dificuldade para respirar. Nessas situações, é necessária a drenagem para aliviar os sinais e sintomas. Então, aí, quem já está em pronto-socorro sabe que a gente tem que fazer a drenagem dessa ciste, né? Para poder aí aliviar o paciente, né? Então, porque ele fica com... enche de líquido, né? A cavidade abdominal. Aí vocês vão ver lá quando isso aqui resolver funcionar, a gente acaba visualizando uma ciste, né? O que acontece, e aí eu consigo passar para vocês. Oremos, irmãos. Amém. Então, colocamos aqui, né, na parte do estômago, do fígado, que a gente acaba visualizando. Acho que deu certo agora. Deu para ver? Tá dando para ver, gente? Sim. Tá. Então, aí, quando a gente fala quando a gente fala aí, né, desse assiste. Então, olha como um saudável, e que o acúmulo de líquido, isso é o assiste. Tá? Ó como fica. Então, dá um desconforto respiratório mesmo. Então, isso entra aí pra gente como uma emergência e urgência clínica, tá bom? Local de punção. Como que faz essa punção? Tá vendo? Ó, fazemos essa punção para drenar toda a parte desse líquido. Ó, fossa ilíaca, linha mediana e hipogástrico. Crista ilíaca, mediana e hipogástrico, tá? Então, a gente acaba vendo tudo isso. As complicações, aí você vai drenar o líquido, ok? E aí, isso nós chamamos do quê? De paracentese abdominal. Isso que nós chamamos de uma paracentese abdominal, aonde nós estamos fazendo escoar todo o líquido que tem aí na cavidade abdominal, ok? Quais as indicações? Quando a investigação do diagnóstico da ciste é indeterminada. A investigação do diagnóstico do peritônio, então, vou investigar o peritônio, o alívio da dor abdominal e o desconforto causado por a ciste tensa. Alívio da dispneia, causando elevação do diafragma, então eu vou estar aí com um problema sério com a ciste. Investigação diagnóstica é possível hemorragia intraabdominal em pacientes vítimas de trauma ou abdominal fechado, então também. Aí, quais o outro problema que nós temos? Contraindicação, distúrbio graves da coagulação, distensão abdominal acentuada, infecções de pele na punção e o abdômen agudo, ele começa a ficar aquele abdômen agudo, tá? Então, são indicações e contraindicações. Quando tem distúrbio grave da coagulação, distensão do abdominal acentuada, infecções da pele no local da punção, tem alguma infecção do abdômen agudo, ok? Quais são as complicações? O que pode acontecer? Pode ter perfuração intestinal e dos órgãos intraperitoneais, hemorragias, hematoma na parede abdominal, perda contínua de líquido assístico pelo local da punção, peritonite e infecção no local da punção. Então, pode acontecer tudo isso, tá? E aí, outra complicação que a gente chamamos de urgência e emergência abdominal, clínica, é a convulsão anormal do estímulo elétrico na região encefálica, podendo ser por várias causas. Além de tudo, a gente passa o que acontece no pronto-socorro, porque vocês terão, tipo, a matéria de neuro, aí eles vão falar detalhadamente sobre a convulsão, tá? Então, a gente aqui só fala o que acontece lá no pronto-socorro quando nós chega um paciente com convulsão. Em uma unidade de pronto atendimento, é fundamental controlar a crise convulsiva, evitando sequela do paciente. É o que nós vamos fazer. São distúrbios elétricos cerebrais que causam desconsciências fortes, contrações musculares, involuntárias e desordenadas em todo o corpo. Então, acontece isso. Quais são os tipos de convulsão? Nós temos a fase tônica e a fase clônica, né? Então, se vocês visualizarem a fase tônica... Opa, o que aconteceu?
a fase tônica e a fase clônica, tá vendo? Então, nós temos na fase tônica clônica, generalizada, tipo grande mal. E na fase clônica, fase pós-convulsiva, que também nós temos. Tipos de convulsão, de ausência, então pode acontecer. As clônicas, o mioclônicas, tônicas, atônicas e tônico-clônicos. Então, são todos esses tipos de convulsão, de ausências clônicas, miclônicas, tônicas, atônicas e tônicos clônicos, que vocês vão pegar aí na parte de neurológico, quando vocês tiverem essa fase. Então, o paciente está bem, do nada, ele sabe que vai convulsionar, tá? Então, ele começa a avisar, vou convulsionar, né? Então, tem gente que acaba até se arrumando, né? O que eu devo fazer? Lateralizar o paciente, não botar a mão na boca, deixar ele descansar, vou lateralizar para quando ele começar a ter algum tipo de no bronco aspirar, nada disso, né? Quando ele começar acaba babando um monte de coisa. Então, a gente não deixa ele nesse sentido. Não ponha o dedo na boca, vamos lateralizar a cabeça dele, ó, deixar ele de ladinho e proteger para aí não ter um problema de trauma. Outra que também chega para nós, no pronto-socorro, a crise hipertensiva, né? Então, assim, essa crise hipertensiva, quando chega um paciente aí com a PA muito alterada, aonde nós temos o pronto-socorro acaba tendo bastante pessoas com crise hipertensiva. Hipertensão arterial benigna, a presença de hipertensão assintomática, pessoas que não sabem que tem a pressão alta, e aí do nada acaba chegando para nós. Quando a gente fala moderada, apresenta níveis intermitentes elevados, hoje é de um jeito, amanhã é de outro, e chega para a gente com a pressão bem alterada. E a maligna, que é o aumento repentino e intenso da pressão arterial. Opa, chegou agora, né? E aí nós vamos pensar o que pode acontecer nessa hipertensão secundária. Um problema aí sério do sistema renal, uma estenose de aorta, né, que aí pode ter várias coisas, várias complicações, distúrbio endócrinos também pode acontecer, e problemas cardiovasculares, onde nós vamos ter vários tipos de problema. E aí entra o pulmão, que nós entramos aí num edema agudo de pulmão também, tá? Então, quando a gente acaba visualizando, outro processo que entra para a gente é a crise hipertensiva. Tudo isso, os nossos cuidados vai ser, nós vamos ver aí no final, tá? E aí nós vamos pensar em queimaduras, né? Que também leva aí para uma emergência e urgência clínica. Queimadura é uma lesão em determinada parte do organismo que desencadeia por um agente físico. Depende desse agente, as queimadas podem ser classificadas em queimaduras térmicas, elétricas e químicas. São todos esses tipos de queimadura que nós podemos ter. Então, pode ser por sequelas de calor, né? Ou o que são mais frequentes, né? Que leva muitas vezes para a gente. Costuma classificar as queimaduras de acordo com a profundidade da pele lesada e a extensão da área afetada, aonde nós temos grau 1, grau 2 e grau 3, né? Derme, aí já derme, a grau 1, grau 2, epiderme e mais tecidos, e grau 3, que já vai pegar aí músculos e órgãos, tá? O tratamento e prognóstico é relacionado com as combinações profundidade e extensão da queimadura. Como que está sendo? Como que eu devo fazer aí para cuidar? Queimadura de primeiro grau, né? Fui para a praia, queimei muito, e aí, volta. E aí, né, tem essa queimadura. Aí, segundo grau, quando já faz bolhas, né? Essa é de segundo grau. A de terceiro grau, olha como é feia, né? E aí nós vamos ver como que é classificado quando a gente fala de 100% das queimaduras. Cabeça e pescoço, 9%. Tronco, frente, 18%. Costa, 18%. Braços, cada um, 9%. Dá um total de 18%. Pernas, cada perna, 18%. E área genital, 1%. Se vocês somarem tudo isso, dá 100% da área queimada. Isso aqui, vocês têm uma aula também
A gente não faz tanta coisa, a gente recebe esse paciente, vai fazer o que a gente precisa fazer no pronto-socorro e ele vai ser encaminhado para os grandes queimados, né? Então a gente aí acaba ajudando nesse primeiro momento. Não tem muito o que fazer. Aí nós temos a intoxicação exógena, que é uma intoxicação com efeito nocivo, que produz quando uma substância tóxica ingerida ou entra em contato com a pele, olhos ou membrana e mucosas, né? E aí acontece muito que a gente também tem no hospital, né? Tá mexendo com negócio químico, aí mete no olho, né, a mão, um monte de coisa. Infelizmente, a intoxicação aguda ainda ocorre com grande frequência em nosso país, em um acidente no lar, no campo ou na indústria. Então, está acontecendo muito a intoxicação, tá? Quando a gente acaba visualizando. E quais os produtos que nós temos? Aí nós temos todos esses, domésticos, raticidas, produtos químicos, domiciliários, né, que tem tudo a ver aí com essa parte aqui, né, de desinfetante, coloca muita cândida dentro de casa, no banheiro, aí tá inalando aquilo, pode ter um problema, e aí sucessivamente, são vários, então vocês vão ter isso. Intoxicação por medicamento, intoxicação alimentar, também temos, né, a pessoa aí quer se matar por medicamento, um monte de coisa, aí nós temos esses. Acidentes com animais e bichos peçonhentos, chega aí pra gente, tá? Sintomas de uma pessoa picada por uma serpente, sintomas de uma pessoa picada por escorpião e sintomas de uma pessoa picada por aranha. Então, aí nós temos N coisas que acabam acontecendo, tá? Nesta parte, aí vocês acabam visualizando, né? Desde uma queimadurazinha de nada, a uma picada, a uma coceira, ao choque anafilático e até uma morte, tá? Então, nós temos que saber que bicho foi. E aí, entramos no afogamento. O afogamento é a asfixia gerada por aspiração de um líquido de qualquer natureza, que venha inundar o aparelho respiratório. Tá? Então, engoliu muita água, o que vai acontecer? O aparelho respiratório vai ter um problema. Há uma suspensão de troca de oxigênio e gás carbônico pelo organismo. Aí nós temos a cadeia de sobrevivência do afogamento, que é prevenção, reconhecimento para ligar em 193, fornece a flutuação e evita a submersão desse paciente, nunca chega de frente para esse paciente, sempre de costa, remova toda a água se for seguro para você, suporte de vida, hospital se necessário, tá? Então, tudo isso a gente acaba aí visualizando, tá? Uma coisa muito importante que leva muito, quem já trabalha na área sabe, a crise asmática é mais um problema sério agudo no adulto, né? É uma asma que determina a crise da falta de ar, né? A dificuldade na entrada do ar dos pulmões, e principalmente hoje pela Covid, né? Pela Covid, e na sua saída. Então, vai dificultar mesmo, né? E é um processo inflamatório crônico de vias aéreas superiores, principalmente hoje, que aí, a bronquite ataca, mudou de tempo, mudou de um monte de coisa. Quem tem filho sabe o que acontece. E quando a gente pensa no estreitamento das vias aéreas, a gente pensa em broncoconstrição, tá? E geralmente é irreversível. Porém, em pacientes com asma crônica, a inflamação pode determinar obstrução irreversível ao fluxo aéreo. Embora o conhecimento sobre muitos aspectos, doença tenha avançado nas últimas 2 décadas. Fundamentais da asma não são ainda conhecidas. Uma coisa que a gente percebe muito, quem está com asma, que já é meio de idade, ele fala, eu sempre, desde criança, tomava esse medicamento. E hoje nós temos, né, medicamento de segunda linha, um monte de coisa. Então, a gente acaba vendo. E aí, como a gente falou, o edema agudo de pulmão, o EAP, que eu estava falando, que acontece tudo isso, tá? É uma história importante para tentar identificar e, se possível, tratá-lo. O edema agudo de pulmão é quando os alvéolos estão cheios de água, né? E aonde começa a ter uma espuma rósea pela boca, e aí sucessivamente. É isso que eu tenho que ver, que eu tenho que aí acabar tratando, tá? Quando enche os alvéolos. E aí nós temos a drenagem linfática. Deixa eu ver quem está ligando. Peraí. Alô? Quem é? Oi, Mariana. Eu estou dando aulas. Depois você me liga no meu celular.
Tá bom, eu tô dando aula, tá bom, amor? Depois você me liga. A drenagem torácica, que acontece que muitas das vezes a gente acaba tendo que fazer, a gente não, né? O médico tem que fazer a drenagem torácica desse paciente, a gente tem que fazer o cuidado desse paciente. Então, o que é uma drenagem torácica? É o esvaziamento do conteúdo líquido ou gasoso patologicamente retido na cavidade pleural. Tubo cilíndrico em PVC cristal, flexível e transparente em superfície. Lisa, atóxico com linha radiopacas, né, em toda a extensão. Então, nós temos esse tubo aqui, ó, cilíndrico ou radiopacas, né, que a gente acaba visualizando. Tem o selo de água, que tem que colocar uma marca de água, e aí sucessivamente. Esse dreno de tórax, que é muito importante, que eu já vou mandar agora para vocês lá aqui no de vocês, é muito importante vocês visualizarem. Agora deixa ele sair daqui. Perfeito. Na nossa, que a gente está colocando aqui, eu coloquei para vocês. Vocês estão aí? Não acredito que eu falei a aula inteira, eles estão aqui. Sim. Ai, Sim. Nossa senhora, achava que eu tinha falado. Eu vou colocar agora a nossa atividade, porque tem uma atividade para vocês fazerem. Vocês podem fazer até quarta-feira que vem. O que é a atividade que eu preciso de vocês? Não quero que vocês reconheçam nada de patologia, nada disso. O que eu preciso no pronto-socorro é o quê? Os cuidados de enfermagem. É o que eu posso fazer para o meu paciente. Eu não tenho que me preocupar em saber, essa patologia. No pronto-socorro, quem tem que saber patologia é médico, né? Quem trabalha em pronto-socorro sabe disso. Ele tem que cuidar, ele tem que fazer o tratamento. A hora que chega para mim, o que eu tenho que fazer? 2 acessos pérvio nos membros inferiores, e aí o que eu tenho que fundir de droga? Eu tenho que saber o que meu paciente precisa. E o doutor falou pra gente, chegou um paciente com edema agudo de pulmão. Opa, eu já sei que eu vou pegar furosemida, eu vou levantar a cabeceira da cama dele, para ele não ter desconforto respiratório, e aí sucessivamente. O tratamento não é nosso. O médico já fala, 2 acessos venosos, vamos fazer isso, vamos entubar, a gente já prepara o material, tá? Então, a gente não se preocupa muito com isso. No pronto-socorro, a gente tem que pensar rápido. Tá chegando um trauma. O que nós vamos fazer? Tá? Então, é mais os cuidados mesmo de enfermagem. Isso que a gente vai trabalhar, tá bom? Eu vou colocar a nossa atividade agora, para a gente poder já ter, e vocês terem a atividade. Consegui gravar a aula, que foi mais importante, e aí eu vou colocar no YouTube mais tarde. Mais tarde, não. Vou prometer no sábado, que aí eu fico mais tranquilo. Porque aí eu tenho umas outras